Lucas, capítulo de número 23, a partir do verso de número 33. Se você quiser se colocar em pé nesse momento. É um texto, irmãos, conhecido, já preguei, inclusive, essa palavra aqui, mas a palavra de Deus sempre traz coisas novas ao nosso coração. Revisitar o texto bíblico é encontrar aquilo que a gente passou pelo lugar e não tinha visto antes. E a vida é assim, você já se deparou nisso? Às vezes você vai andando, você faz todo dia você faz aquele caminho, mas um belo dia você olha para o lado e fala: caramba, eu nunca tinha prestado atenção nesse prédio, eu passo aqui quase todo dia e não tinha visto. Talvez se alguém perguntasse para você: sabe onde é que fica o edifício tal? Não sei. Por quê? Porque você nunca prestou atenção. Então é a noite de nós olharmos com atenção para o texto bíblico. E diz assim a palavra do nosso Deus: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceu-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Amém. Senhor, obrigado pelo texto lido ao nosso coração. Comunica, Senhor Deus, a cada um de nós as verdades que, em particular, cada um de nós precisa ouvir. Ó Pai, às vezes a palavra é a mesma, mas o acolhimento dela no coração é diferenciado, porque cada um que chega, Senhor Deus, à tua casa, chega com uma experiência diferente, uma vivência diferente. Ó Pai, um entendimento diferente, mas a todos o Senhor trouxe nesta noite, porque eu não tenho dúvida, Senhor, que quem traz cada um aqui, Senhor Deus, é a ação do Teu Espírito Santo, tocando, Senhor Deus, no coração, e aqueles que são sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, atendem, Senhor Deus, o convite, e se juntam, Senhor Deus, para celebrarmos ao Senhor, e para nesta hora tão específica e objetiva, ouvirmos também a Tua palavra ao nosso coração.
Portanto, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos? Irmãos, a história do mundo, da humanidade, já teve muitos momentos importantes. Mas esse momento aqui, ele é importantíssimo. Porque é um momento divisor de águas, é um momento onde a nossa salvação, a minha salvação e a tua salvação foi concretizada. A última palavra de Jesus na cruz do Calvário foi essa, tetelestai, que quer dizer está consumado, está feito. Aquilo que eu precisava fazer e vim para fazer, foi realizado. E aí ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas naquele último momento de Jesus, na cruz do Calvário, ele foi levantado no madeiro, e o texto bíblico diz, Lucas relata para nós, que haviam 3 cruzes. Jesus foi crucificado ao centro, havia um ladrão à sua direita e havia outro à sua esquerda. A Bíblia não dá nome a esses ladrões, mas a tradição católica dá nome a eles. E eu não sei se os nomes que a tradição católica dá são verdadeiros, possivelmente não são, mas isso também não fere a nossa fé e também não fere a nossa doutrina. A tradição católica chama aquele ladrão arrependido, que não é um bom ladrão, mas é um ladrão que se arrependeu, chama ele de Dimas. Então, todas as vezes que você ouvir o nome Dimas, na tradição católica, é o ladrão arrependido. E a tradição católica também dá nome ao ladrão que não se arrependeu, tendo a oportunidade de fazê-lo. E a tradição católica o chama de gestas. E interessante, porque eles estavam na mesma condição. Todos os 2 crucificados, todos 2 ao lado de Jesus, um à direita, um à esquerda, e eles têm uma oportunidade, e com certeza a última oportunidade da vida. Um deles, sabendo que era a última oportunidade da vida, se agarrou com todas as forças a essa oportunidade que teve. E, queridos, a gente nunca sabe quando será a última oportunidade da vida da gente. Eu costumo dizer, irmãos, que é muito perigoso, é perigosíssimo viver sem Jesus. É muito mais perigoso do que andar 150 quilômetros numa moto, pode ter certeza. É muito mais perigoso do que fazer uma escalada numa pedreira íngreme. Porque viver sem Jesus é estar correndo o sério risco de passar uma eternidade longe de Deus. Irmãos, se nós não temos como mensurar o que é o céu, porque o céu é muito, muito melhor do que aquilo que eu posso imaginar e do que aquilo que você pode imaginar. O que os olhos não viram, o coração não viu, não chegou ao nosso entendimento, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Então não dá para saber a grandiosidade, a beleza, a magnitude, o sentimento que nos invade, que vai nos invadir de estar nas mansões celestiais. Não dá para mensurar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, também não dá para mensurar
a realidade do inferno. Não dá. Qual foi a pior dor que você já sentiu? Pensa nela aí. No inferno, talvez ela seja um alívio. Porque a Bíblia, para relatar o inferno, vai dizer que é um lugar onde o fogo não se apaga. A Bíblia vai dizer que é um lugar, não é? Terrível, de choro, ranger de dente. Então, se tem uma coisa que a gente não pode brincar, é com o destino da nossa alma. E nesse momento nós temos duas realidades. De um que tendo a possibilidade de se arrepender, se arrepende, e do outro que tendo a oportunidade de fazer o mesmo, não faz. E na verdade, irmãos, essa cena da crucificação é a cena da história da humanidade. Jesus está acessível a todos. Ele mesmo disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, toda a humanidade está representada no Dimas e no Gestas. Naqueles que, tendo a oportunidade e vendo a oportunidade de salvação, a agarram, e naqueles que a desprezam. Mas como é que se desprezam a salvação? O que o Gestas representa, irmãos? Em primeiro lugar, a cruz do Gestas, ela representa aqueles que querem salvação sem arrependimento. Não tem uma palavra daquele ladrão dizendo assim: Senhor, me salva porque eu estou arrependido. Me salva porque eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu prejudiquei pessoas, que eu maltratei, que eu fiz aquilo que não deveria fazer. Não tem uma palavra nesse sentido. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão querendo uma salvação que eu não tenho que me arrepender de nada, que eu não preciso pedir perdão a ninguém, que eu não preciso fazer reparação de nada. Dentro do programa do Celebrando a Recuperação, nós temos uma lição chamada reparo. Porque às vezes, irmãos, a gente tem que voltar atrás para reparar coisas. Lembra do Zaqueu? Ele poderia: Senhor, eu te aceito e te recebo. E agora, da agora para frente, não. Ele sabia que ele tinha reparos a serem feitos. E é claro, irmãos, que tem coisa que não dá para reparar. E para isso existe o perdão. Porque o perdão é eu libertar alguém de uma dimensão de tempo que ele não pode voltar lá para refazer o que foi feito. Mas, queridos, tem coisa que tem reparo. Que eu posso voltar lá e falar assim: olha, me perdoa. Me perdoa. Não deveria ter feito. Porque a salvação, irmãos, é um arrependimento diante de Deus, mas que me leva também a uma consciência de que pequei, de que errei. A cruz dos Gestas, ela representa aqueles que querem salvação sem nenhuma mudança de vida. Sabe, irmãos, tem gente que não tem problema nenhum de frequentar uma igreja evangélica, desde que não tenha que mudar em nada, desde que não tenha que abrir mão de coisa nenhuma. E eu estou ficando preocupado porque essas igrejas, irmãos, elas estão aí brotando por todos os lados, que não falam mais sobre o arrependimento,
que não falam mais sobre a mudança de vida, que não falam mais que você precisa abandonar o pecado, que tem coisas que são pecado. E não é pecado porque eu acho que é pecado porque a Bíblia diz que é pecado. Porque, irmãos, relativo é costume social. Relativo é, a bateria já foi o instrumento do capiroto. Não entrava na igreja de jeito nenhum. Mas não é só a bateria, a guitarra também. Mas não é só a guitarra, até o piano já foi. Porque o piano era um instrumento de cabaré. Então, a primeira vez que colocaram dentro de uma igreja foi um escândalo. Mas a Bíblia nunca disse que o piano, que a guitarra ou a bateria era pecado. Isso é relativo, isso aí é costume social. Agora, o que é pecado, pastor? Está na Bíblia. As obras da carne estão lá descritas em Gálatas 5. E para mim chegar ao céu, verdadeiramente, eu preciso de mudança, arrependimento e mudança. O Gestas queria salvação, mas ele não queria se arrepender e não queria mudar. Ele também representa aqueles que querem alguém que faça por eles, sem que eles precisem fazer nada. Ele queria que Jesus o tirasse daquela cruz. Se tu és o Cristo, salva-te a nós também. Ele não estava nem preocupado. Se ele pudesse, ele diria assim: Senhor, fica aí e me salva. Porque existe um grupo de pessoas, irmãos, que são assim. Querem que o outro se sacrifique. Querem que o outro faça. Você vai na igreja? Ora por mim. Você vai lá na igreja? Olha, pede por isso. Pede por aquilo. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu preciso de uma ajuda, pastor. Beleza, meu irmão, vem no culto de quinta-feira que depois do culto eu te ajudo. Não, mas eu não posso, porque de noite é muito frio. Você pensa que é só ilustração? Não, isso acontece. É a lei do menor esforço. Ele representa, irmãos, aqueles que querem ser agradados e satisfeitos em suas vontades. Se tu és o Cristo, me tira daqui. Que a minha vontade seja realizada. Ele representa, irmãos, aqueles que querem exigir sem nada ter oferecido. Que direito esse homem tem de exigir? O que ele ofereceu? E quando a gente se converte de verdade, a gente sabe disso, não há nada que eu possa fazer que pague o amor que Cristo me amou. Tem nada que eu possa fazer. A única coisa que eu posso ser é agradecido e demonstrar essa gratidão. Mas demonstrar a gratidão não está pagando, só está dizendo a respeito de mim, que eu sou grato. Porque pagar não tem como. Pagar você não tem como. Mas nós temos como demonstrar gratidão. E aí, irmãos, para esses que querem salvação sem arrependimento, querem salvação sem mudança de vida, querem que alguém faça alguma coisa por eles, para que eles não precisem fazer nada, para esses que querem ser agradados e satisfeitos em suas vontades, para esses que querem exigir sem nada ter oferecido, o que Jesus faz? Nada. Jesus respondeu alguma coisa para esse homem? Não. Jesus não dá uma resposta. Jesus não tem que justificar para os Gestas. Jesus não entra nesse diálogo desnecessário.
aquele homem podia blasfemar o quanto ele quisesse, aquele homem podia praguejar contra Jesus quanto ele quisesse. Mas, infelizmente, a sentença de morte dele continuava lavrada. E eu não digo a morte física, mas a morte espiritual. Porque mesmo na iminência da morte, o coração dele era duro, o coração dele era egoísta, em si mesmado, pensando somente em si. A vida desse homem, irmãos, é um grande alerta a todos nós, porque mesmo condenado, ele continua em sua soberba e presunção. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você já saiba, mas ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Toda pessoa que adentrar ao inferno vai estar entrando nele porque negou receber o perdão. Não se arrependeu, não quis mudança de vida, não quis receber a Jesus. Esse homem perde uma grande oportunidade. Na verdade, ele perde a maior e melhor oportunidade da vida que foi lhe dada quando ele já não tinha nem mais nada para perder. Mas ele também perde a oportunidade. Agora, o que representa a cruz do Dimas? Ele representa, irmãos, aqueles que erram e sabem que erraram. Ele não justifica o seu erro, ele não diz, olha, eu errei porque esse outro do outro lado aí, olha, me influenciou para o mal. Não, ele não diz isso. Ele não diz assim, não, eu errei, Senhor Jesus, na verdade estou aqui porque, olha, é uma injustiça que cometeram contra mim. Não, ele assume a sua responsabilidade. Ao dizer para o outro, nós estamos aqui, porque os nossos feitos por isso fazem jus. Então, irmãos, o primeiro passo para o arrependimento é sair da negação, é sair desse caminho inútil de querer culpar alguém por alguma coisa. Porque qualquer um de nós, irmãos, diante das mais diversas situações da vida, se a gente quiser, a gente arruma um culpado. A gente arruma um culpado para ter sido mandado embora do serviço, a gente arruma um culpado para ter tirado nota baixa no colégio, a gente arruma um culpado para não ter se dado bem na vida. Ah, foi meu pai, foi minha mãe, foi o universo. Mas um homem e uma mulher que quer mudança de verdade e quer botar o pé no caminho da salvação, ele não olha para ninguém. Lembra do salmista? Senhor, eu pequei. Contra ti eu pequei. Ele representa, irmãos, aqueles que estão arrependidos do que fizeram. Ele está arrependido. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele representa, irmãos, aqueles que querem mudança e uma nova oportunidade. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque nós servimos um Deus de oportunidade. A Bíblia diz que ele não acaba de apagar o pavio que está fumegando. Ele não acaba de quebrar a cana que já está trincada. Não. Nós
há algum tempo atrás nós tínhamos um adesivo de carro, eu creio que a gente ainda tem até alguns ainda, que dizia o seguinte: enquanto a vida, e nós colocamos que enquanto a vida, Jesus é a esperança. Jesus é a esperança, irmãos. Jesus é a esperança, Ele não vai te jogar fora. A humanidade, as pessoas podem te julgar pelo teu passado, podem te criticar, podem duvidar da tua decisão, e não se chateie por isso. Sabe por quê? Porque um dos maiores homens da Bíblia, depois de Jesus, para mim, na minha opinião, o maior nome do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo, ele passou durante todo o seu ministério tendo que se defender de acusação. Se você ler 2 Coríntios, capítulo 11, ele vai fazer uma defesa do seu apostolado. Porque o tempo todo estava dizendo: olha, você perseguiu cristãos, você consentiu na morte do Estevão. Mas ele vai também dizer lá na carta aos Gálatas o seguinte: a mim não se dá a ser julgado por vós, porque eu trago no meu corpo as marcas por amor ao Evangelho. Deus não te julga pelo teu passado, as pessoas podem julgar. Deus não te julga pelas tuas falhas, as pessoas podem fazer isso, mas Ele perdoa. Ele perdoa. Ele te dá uma nova oportunidade. E aí, irmãos, nós chegamos na mais importante cruz, que é a cruz de Cristo. E essa cruz, irmãos, representa aqueles que se sacrificam. Jesus se sacrificou. Irmãos, e todo aquele que se sacrifica, muitas vezes se sacrifica por alguém. Porque a vida também, irmãos, preconiza sacrifício. Eu já disse para os irmãos, eu sou de uma época, irmãos, que estudante não ganhava passe gratuito de ônibus, não. Tinha que pagar a passagem. E sabe o que acontecia? Meu pai trabalhava na construção de um prédio aqui, na Coronel Veiga, e ele saía de casa de bicicleta para ir trabalhar, para que eu e meu irmão pudéssemos ir de ônibus para o colégio. Toda pessoa que ama se sacrifica. Toda pessoa que ama abre mão de alguma coisa por aquele que é objeto do seu amor. E Jesus nos amou. E a Bíblia vai dizer que ele nos amou de tal maneira, a ponto de ir à cruz do Calvário. Mas essa cruz, irmãos, daquele que se sacrifica, ela também representa a cruz da oportunidade. Essa cruz do meio diz o seguinte: Jesus, olha, eu estou me sacrificando para que você tenha uma oportunidade. Eu estou me sacrificando para que você possa abraçar uma mudança de vida. Eu estou me sacrificando para que você seja perdoado. Eu estou me sacrificando para que você tenha uma vida nova, diferente, abençoada. Eu estou me sacrificando sobre todas as coisas para que você tenha vida eterna. E a palavra de Jesus para esse ladrão que se arrepende é a seguinte: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Como se Jesus olhasse e dissesse assim: querido, eu olhei para o teu coração, eu vi verdade nele. Eu entendi que você de verdade se arrependeu. Eu entendi que você, no último, nos 45, já na prorrogação do segundo tempo, você decidiu uma coisa boa.
e eu te abraço e eu te recebo. Eu queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Você entrou na casa de Deus e o Senhor Jesus, aquele que se sacrificou, Ele está aqui nessa noite. Aquele que se sacrificou para te dar uma oportunidade, mais uma vez Ele está te dando a oportunidade. Eu não sei se vai ter outra, mas hoje, agora, nesse momento, enquanto o fôlego de vida está em você, aquele que se sacrificou te dar essa oportunidade. Lembre-se que Gestas tinha a oportunidade, desprezou a oportunidade. Mas lembre-se também que Dimas, ele teve a oportunidade. E ele abraçou a oportunidade. O perdão o alcançou. E a vida eterna o alcançou também. Eu não sei como é que está a tua vida, como é que está o teu coração, mas eu queria dar uma oportunidade, porque o Deus da oportunidade está aqui nessa noite. E se você quer dizer para Jesus: Senhor, eu me arrependo. E eu queria pedir, Senhor Jesus, que o Senhor me desse essa oportunidade. Pode ser que pessoas julguem a tua decisão, pode ser que pessoas não acreditem nela, mas olha, não importa. Importa o teu coração diante daquele que está de mãos estendidas para te salvar. Então, enquanto toda a igreja ora, se você quer orar comigo, fazer essa oração, onde você estiver, coloque de pé dizendo: Senhor Jesus, lembra-te de mim, pecador, carente do teu amor, da tua misericórdia. Lembra-te de mim. Se você deseja isso, se coloque de pé. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas alguém quer dizer: Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu abraço essa oportunidade, Pai. Eu quero, Pai, de verdade, viver em novidade de vida ao teu lado. Eu quero, Senhor Deus, ser instrumento de bênção nas tuas mãos. Dimas, ele não teve oportunidade de descer para viver e glorificar o nome de Jesus. Mas talvez você ainda vai ter muito tempo, muitos anos, para glorificar a Jesus com a tua vida. E aquilo que era motivo de vergonha, talvez se transforme em um testemunho para a glória de Deus. Se você deseja isso, eu quero orar por você, aonde você estiver. Nós vamos orar para esses queridos. Gostaria que um irmão, uma irmã chegasse próximo para orar junto, botar a mão no ombro, dizer: irmão, conta comigo, nós estamos lado a lado nessa caminhada, nós somos de Jesus. Jesus é o nosso guia, Ele é o nosso Salvador, Ele é o amado da nossa alma, Ele é aquele que nos umbrais da eternidade vai nos receber para dizer para cada um de nós: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, abençoa essas vidas preciosas, Pai, ao Senhor, que a tua palavra diz que a alma vale mais, Senhor Deus, que o mundo inteiro. E Pai, eu creio, Senhor Deus, no teu amor, e eu creio, Senhor Deus, no quebrantamento do coração. Ó Pai, então abençoa essas vidas com toda a sorte de bênçãos, e que eles saiam daqui, Senhor Deus, leves, tranquilos, conscientes da tua boa companhia,
Se alguém, Senhor Deus, ainda não se decidiu pelo batismo, Pai, que possa se decidir, porque o batismo é a confirmação de fé daquele que se salvou. Então, Pai, trabalha nessas vidas, nesses corações, e como ministro do Teu Evangelho, eu peço as Tuas bênçãos, sacudidas e transbordantes sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém.